Você já ouviu falar das estrelas de nêutrons? Aposto que não com a reverência que elas merecem. A verdade é que, enquanto o mundo se fascina com buracos negros e supernovas, essas estrelas compactas e silenciosas estão roubando a cena nos bastidores do universo. E não estamos falando de objetos comuns. Estamos falando de entidades tão densas que uma colher de chá da sua matéria pesa mais do que o Everest, e tão poderosas que desafiam a própria lógica do espaço-tempo. Sim, as curiosidades fascinantes sobre o espaço nem sempre são explosivas. Às vezes, elas são silenciosamente brutais. O que poucos sabem é que essas estrelas podem ser a chave para alguns dos maiores mistérios da física moderna. Elas giram milhares de vezes por segundo, emitem feixes de radiação que cortam o cosmos como faróis estelares e têm campos magnéticos bilhões de vezes mais fortes do que qualquer coisa que podemos produzir aqui na Terra. E a cereja do bolo? Elas podem colidir. Quando isso acontece, o universo inteiro sente. Ondas gravitacionais, ouro sendo criado e dados que podem transformar nossa compreensão do tempo, da matéria e da própria realidade. Neste vídeo, você não vai só aprender mais um monte de curiosidades sobre o universo e o sistema solar. Você vai descobrir por que essas estrelas escondidas são tão importantes, por que quase ninguém fala sobre elas e o que exatamente elas revelam sobre a estrutura mais íntima do cosmos. Prepare-se para entrar em um território onde ciência e mistério caminham lado a lado e onde cada fato novo é mais impressionante do que o anterior. Mas antes de mergulhar nisso, me diz, você já se perguntou o que existe além do limite da matéria? A luz, meu caro, é muito mais do que aquilo que acende um quarto escuro ou atravessa a janela pela manhã. Ela é, na verdade, uma mensageira cósmica, dessas que nunca perdem o fôlego, nem o caminho. É por meio dela que a ciência decifra os fatos sobre o universo, como quem escuta sussurros ancestrais vindo das estrelas. Quando um feixe de luz interage com a matéria, desencadeia reações químicas, libera radiação e até provoca mudanças nucleares. É como se a luz fosse uma chave mestra que abre portas escondidas do universo. E o mais impressionante, essa mesma luz viaja por distâncias impensáveis, só para nos contar um segredo antigo. Se você já apontou uma lanterna contra um prisma ou ficou hipnotizado com as cores de um arco-íris, então já teve um vislumbre do que a luz é capaz. Mas imagine isso num nível cósmico. Telescópios captam curiosidades sobre o universo e o sistema solar justamente analisando como a luz se comporta. A NASA, por exemplo, decodifica essas ondas luminosas para entender a composição química de exoplanetas. E cá entre nós, se os cientistas conseguem isso com luz, o que mais será que essa mensageira anda escondendo por aí? Esses fatos fascinantes sobre o universo não estão apenas longe, estão dentro da própria luz. Na física moderna, especialmente na mecânica quântica, a luz ocupa um papel central. E não é exagero dizer que, sem ela, estaríamos literalmente às cegas diante das curiosidades fascinantes sobre o espaço. Imagine tentar entender como uma estrela funciona sem observar a luz que ela emite. Seria como tentar conhecer alguém sem ouvir sua voz. É por isso que, antes mesmo de apontarmos nossos olhos para o céu, aprendemos a ouvir o que a luz tem a dizer. Porque em cada feixe que corta a escuridão, há uma história esperando para ser contada. E é aí que entramos no terreno mais curioso do universo, o da própria escuridão. A escuridão é, na verdade, uma ilusão engenhosa. A maioria das pessoas pensa que ela representa o nada, o vazio absoluto, mas no campo das curiosidades sobre o universo, esse conceito cai por terra rapidinho. A escuridão é apenas o pano de fundo contra o qual a luz dança, uma ausência relativa, não total. Mesmo os buracos negros, esses monstros celestes que engolem tudo ao redor,
não são completamente escuros. Eles emitem uma radiação tênue, conhecida como radiação de Hawking, como se até o silêncio cósmico tivesse algo a dizer. E veja só que curioso, se você estiver no meio do deserto à noite, sem lua e sem luz artificial, ainda assim não estará mergulhado numa escuridão total. Isso porque há sempre uma partícula, um fóton vagando por aí, escapando de uma estrela distante ou refletido por poeira cósmica. Esses são os detalhes sutis que tornam os fatos fascinantes sobre o universo tão impressionantes. O escuro, mesmo o mais profundo, carrega luz escondida. É como se o universo jamais quisesse nos deixar totalmente sozinhos. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, pense nisso, você está vendo mais do que olhos podem captar. Está presenciando uma dança entre o visível e o invisível. O preto do céu é apenas um véu, atrás do qual brilham curiosidades sobre o espaço ainda não reveladas. E essa percepção muda tudo, porque o que parece vazio pode estar cheio de segredos. Assim, a própria escuridão passa a ser uma pista, uma linguagem sutil que nos prepara para compreender a verdadeira identidade da luz, que, aliás, não é tão simples quanto parece. A luz é uma dessas entidades cósmicas que se recusam a ser definidas por uma única forma. Ela é partícula, sim, mas também é onda. E isso não é só um detalhe técnico, é um dos fatos fascinantes sobre o universo que deixa até os cientistas coçando a cabeça. Essa dualidade significa que, dependendo de como a observamos, a luz muda seu comportamento. É como alguém que consegue dançar balé e praticar boxe com a mesma elegância. Uma hora ela reflete, noutra ela refrata, e às vezes é completamente absorvida, tudo isso moldando como percebemos cor, profundidade e até o brilho de uma estrela. É curioso pensar que, enquanto estamos escolhendo a cor da parede do quarto ou nos encantando com um pôr do sol, estamos, na prática, vendo como a luz está brincando com superfícies. Essas interações simples do dia a dia são ecos dos mesmos princípios que os astrônomos usam para captar curiosidades sobre o universo e o sistema solar. Ao observar como a luz de uma estrela muda ao passar por um planeta, por exemplo, é possível inferir a presença de uma atmosfera, ou até de vida. Tudo isso com base na identidade mutável dessa mensageira cósmica. Além disso, o espectro da luz é muito mais amplo do que o que nossos olhos conseguem enxergar. Enquanto vemos apenas o arco-íris básico, existe um vasto reino de ondas invisíveis, das ondas de rádio aos raios gama, revelando curiosidades fascinantes sobre o espaço. É como se tivéssemos uma lanterna que só funciona em uma frequência muito limitada, enquanto o universo inteiro vibra em 1000 tons diferentes. Entender isso nos leva a enxergar a realidade com outros olhos. Porque quando você percebe que a maior parte da luz é invisível, começa a entender que a realidade também é muito maior do que aquilo que se vê. Imagine o Sol como um imenso caldeirão cósmico, fervendo sem parar, há bilhões de anos, graças a um processo chamado fusão nuclear. Dentro dele, átomos de hidrogênio se chocam com tanta força que se fundem em hélio, liberando uma quantidade absurda de energia. E claro, luz. Essa luz é composta por fótons que começam uma jornada nada rápida até chegar à superfície solar. Alguns desses fótons levam até 150 mil anos para cruzar as camadas densas do Sol, antes de finalmente serem lançados ao universo, viajando por mais 8 minutos até alcançar a Terra. Parece absurdo, né? Mas é justamente essa escala de tempo que revela o quanto os fatos sobre o universo são diferentes do nosso cotidiano. Enquanto aqui esperamos minutos por um café, um fóton solar pode esperar milênios só para chegar ao espaço. E ainda assim, esse mesmo fóton aquece nossa pele num fim de tarde, ou alimenta plantas através da fotossíntese. Ou seja,
Ele conecta o micro com o macro, o ordinário com o cósmico. É a luz do Sol que torna possível tudo o que vive, inclusive você lendo essas curiosidades fascinantes sobre o espaço agora. Se você curte energia solar, saiba que os painéis captam exatamente esses fótons viajantes. É como colher raios que começaram sua jornada antes mesmo da humanidade existir. E veja só, esse mesmo princípio está por trás das estrelas mais distantes. Cada ponto de luz que vemos no céu é o resultado de processos semelhantes aos do nosso Sol, emitindo fótons que carregam curiosidade sobre o universo em cada centelha. E se hoje já somos capazes de transformar essa energia em eletricidade, imagine o que ainda vamos descobrir sobre onde e como nascem esses pequenos mensageiros de fogo. Nem tudo que brilha nasceu na luz. Algumas das estrelas mais poderosas do universo surgem em silêncio, escondidas dentro de nuvens escuras, frias e densas. Essas regiões misteriosas são chamadas de globos de Bock, incubadoras estelares onde o caos dá lugar à criação. Lá dentro, o gás e a poeira se condensam pela gravidade, até que em determinado ponto, a pressão se torna tão intensa que inicia a fusão nuclear. E assim, como num parto cósmico, nasce uma nova estrela, pronta para iluminar o céu e espalhar curiosidade sobre o universo por bilhões de anos. Agora, o mais curioso é que esses globos são praticamente invisíveis a olho nu. Parecem apenas manchas escuras no céu noturno, mas com equipamentos infravermelhos, conseguimos ver através da poeira e flagrar a formação estelar em tempo real. É como colocar óculos especiais para observar a vida surgindo no meio da escuridão. Esses são os bastidores dos fatos fascinantes sobre o universo, onde o invisível tem mais vida do que aquilo que conseguimos enxergar. E pensar que tudo começa ali, numa espécie de ventre galáctico, é de arrepiar qualquer um que olhe para o céu com curiosidade. E mais, essas estrelas nascidas em globos de Bock não vêm sozinhas. Muitas vezes, sistemas inteiros surgem ali, com planetas, luas, asteroides e cometas girando ao redor. Isso significa que, dentro de uma mancha escura no céu, pode estar o próximo sistema planetário habitável. Um desses locais pode conter curiosidades sobre o espaço que mudariam tudo o que pensamos sobre vida fora da Terra. E aí, naturalmente, surge a pergunta: se estrelas podem nascer onde menos esperamos, será que planetas como o nosso também não estariam esperando para serem descobertos? A busca por mundos além da Terra já saiu da ficção científica há muito tempo. Hoje ela é uma realidade empolgante da ciência moderna. Um dos exoplanetas mais falados nos últimos tempos é Próxima Centauri b, um corpo celeste que orbita a estrela mais próxima do nosso Sol. Ele está localizado na chamada Zona Habitável, aquela faixa de distância onde a água líquida poderia existir. E isso, meu amigo, acende um farol imenso no coração de quem vive, de estudar as curiosidades sobre o universo e o sistema solar. Será que, nesse exato momento, há algum tipo de vida se desenvolvendo sob sua superfície? Claro, nem tudo são flores. Próxima b é bombardeado por radiação de sua estrela com uma intensidade brutal, o que a princípio parece um balde de água fria. Mas e se a vida lá fosse subterrânea? Ou se existissem oceanos protegidos sob camadas de gelo espesso, como acontece com luas do nosso próprio sistema? Essas hipóteses não são meras teorias mirabolantes. Elas são estudadas, simuladas e observadas por telescópios e sondas. É aí que os fatos fascinantes sobre o universo deixam de ser apenas dados frios e se transformam em histórias que podemos quase tocar com a ponta dos dedos. E o mais incrível, você pode acompanhar tudo isso em tempo real. Plataformas como o Exoplanet Exploration da NASA mostram descobertas semanais,
alimentando a imaginação de quem busca curiosidade sobre o espaço com sede de conhecimento. É como assistir ao nascimento de uma nova era científica, onde cada planeta descoberto pode ser uma nova chance de entender nosso lugar no universo. E quando se olha para a próxima Centauri B, não é só o planeta que está em foco, mas o sonho humano de chegar até ele, o que, por sinal, já tem data e projeto para acontecer. Se alguém te dissesse que já estamos planejando viajar até outra estrela, você acreditaria? Pois é exatamente isso que o projeto Starshot está tentando fazer. E não é coisa para daqui a milênios, não. A ideia é lançar sondas miniaturizadas em direção à próxima Centauri, nossa vizinha estelar, usando velas solares impulsionadas por lasers gigantes na Terra. Parece ficção científica, mas está sendo desenvolvido por algumas das mentes mais visionárias do planeta. E esse projeto representa um dos maiores saltos nos fatos fascinantes sobre o universo desde que o homem pisou na Lua. Essas sondas não seriam do tamanho de espaçonaves convencionais. Estamos falando de dispositivos minúsculos, leves como uma borboleta, mas potentes como um foguete, capazes de atingir 20% da velocidade da luz. Para você ter uma ideia, isso significa que poderiam chegar até a próxima Centauri em apenas 20 anos, um piscar de olhos em escalas cósmicas. E se você parar para pensar, isso não é só uma façanha tecnológica. É um novo capítulo nas curiosidades fascinantes sobre o espaço, onde deixamos de apenas observar e começamos, de fato, a explorar o universo. Imagine o que essas pequenas sondas podem nos contar. Fotografias de exoplanetas, dados sobre atmosferas alienígenas, sinais de vida ou até mesmo fenômenos que hoje nem sequer conseguimos conceber. Tudo isso partindo de uma nave do tamanho de um chip de celular. E você, do conforto da sua casa, poderá acompanhar essa jornada quase em tempo real. É como assistir à primeira expedição de Colombo rumo a terras desconhecidas. Só que, dessa vez, os mapas são feitos de estrelas, e as recompensas são curiosidades sobre o universo e o sistema solar que podem mudar nossa compreensão da vida. E falando em sistemas com potencial para abrigar vida. Se Próxima B já é empolgante, o sistema TRAPPIST-1 é um verdadeiro parque de diversões para quem ama curiosidades sobre o universo. Localizado a apenas 39 anos-luz de distância, uma vizinhança relativamente próxima em termos cósmicos, esse sistema possui 7 planetas do tamanho da Terra, orbitando uma estrela anã ultrafria. 3 desses planetas estão na chamada zona habitável, onde a temperatura pode permitir a existência de água líquida. É como se alguém tivesse organizado um leilão de possibilidades e jogado a chave do futuro para o lado de TRAPPIST-1. E aqui entra em cena o poderoso telescópio espacial James Webb, que está analisando as atmosferas desses planetas com uma precisão jamais vista. Ele busca sinais químicos que possam indicar atividade biológica, como oxigênio, metano ou até traços de água. Imagine olhar para um ponto minúsculo no céu e descobrir ali um planeta com nuvens, oceanos e talvez até vida. Esses são os fatos fascinantes sobre o universo que não apenas alimentam a curiosidade, mas também colocam a humanidade diante de um espelho cósmico. Será que estamos sozinhos? Esse tipo de exploração é mais do que ciência, é poesia tecnológica. É como se estivéssemos escutando sussurros do universo, tentando identificar quem mais está nesse grande salão cósmico. E o mais bonito é que você não precisa ser astrônomo para participar dessa jornada. Hoje, canais de divulgação científica, apps como Skyview e até transmissões ao vivo da NASA permitem que qualquer pessoa acompanhe essas descobertas. Porque quando falamos em curiosidades fascinantes sobre o espaço, não estamos só desvendando outros mundos. Estamos descobrindo novas maneiras de olhar para o nosso próprio.
A gravidade é como aquele maestro invisível que rege a orquestra do universo inteiro. Não faz barulho, não emite luz, mas está em todo lugar, moldando estrelas, planetas, galáxias e até o tempo. Foi ela que juntou poeira cósmica para formar a Terra, que manteve a Lua ao nosso lado e que permite o vai e vem das marés. Newton nos mostrou que ela atrai tudo com massa, e Einstein deu um passo além, revelando que a gravidade curva o próprio espaço-tempo. É tipo o carpinteiro do cosmos, silencioso, mas responsável por cada detalhe das curiosidades sobre o universo e o sistema solar. Só que ainda há um mistério que intriga os cientistas: como conciliar a gravidade com o mundo quântico, onde as regras são completamente diferentes? Surgiu então a hipótese do graviton, uma partícula que nunca foi detectada, mas que poderia explicar como a gravidade funciona em nível microscópico. Isso nos mostra o quanto ainda sabemos pouco sobre os fatos fascinantes sobre o universo. E mais, enquanto a gravidade mantém nossos pés no chão, ela também segura planetas em órbita e até galáxias inteiras girando num balé perfeitamente caótico. Você pode ver a gravidade em ação de forma simples. Jogue uma maçã para o alto ou observe a água escoando por um ralo. Mas também pode olhar para cima e ver Saturno mantendo seus anéis, ou buracos negros sugando luz e matéria com uma força inimaginável. É um lembrete de que, mesmo invisível, a gravidade é uma força de estrutura, um esqueleto cósmico, que sustenta todas as curiosidades fascinantes sobre o espaço. E quando olhamos para galáxias vizinhas, como Andrômeda, começamos a perceber que essa força pode até guiar colisões gigantescas que estão por vir. Andrômeda não é apenas um ponto brilhante no céu noturno, é uma janela colossal para os fatos fascinantes sobre o universo. Essa galáxia vizinha da Via Láctea abriga mais de 1 trilhão de estrelas, entre elas, aglomerados antigos que carregam a memória viva do cosmos. No coração de Andrômeda pulsa um buraco negro supermassivo, tão voraz quanto silencioso, que atrai matéria e energia com uma força quase mística. Mas o que realmente fascina os astrônomos é seu disco ativo de formação estelar, como se a galáxia ainda estivesse em plena adolescência cósmica, rebelde e cheia de energia. E sabe o que torna tudo ainda mais emocionante? Andrômeda está vindo em nossa direção. Isso mesmo, dentro de cerca de 4 bilhões de anos, ela e a Via Láctea vão colidir em um espetáculo de luz, caos e nascimento de novas estrelas. Parece distante, mas é um dos fatos sobre o universo que mais instigam nossa imaginação. A gravidade, mais uma vez, puxando os fios invisíveis do destino galáctico. E não pense que será o fim, será uma reinvenção, galáxias se fundindo, estrelas renascendo e, quem sabe, novos sistemas planetários surgindo no meio do caos. Estudar Andrômeda é como olhar para um espelho distorcido do nosso próprio lar. É compreender que o universo é dinâmico, mutante, cheio de histórias que se desdobram em escalas de tempo que desafiam qualquer relógio. E quando mergulhamos nessas curiosidades sobre o universo e o sistema solar, estamos, no fundo, tentando entender a nós mesmos. Porque quanto mais descobrimos lá fora, mais perguntas surgem aqui dentro. E talvez seja justamente isso que nos impulsiona a continuar explorando cada fóton, cada sombra, cada estrela. Agora que você atravessou comigo esse universo de ideias, literalmente, me diz, como vai conseguir olhar para o céu da mesma forma depois de tudo isso? Saber que há estrelas que nascem em silêncio, luzes que viajaram milênios só para tocar seu rosto, galáxias colossais colidindo e objetos tão densos que desafiam as leis da física. Isso muda algo dentro da gente. E quando esse tipo de conhecimento entra, ele não sai. Ele te provoca, te inquieta, te chama para sair da mesmice,
Não dá mais para dizer que tudo já foi descoberto, nem que a vida é só o que a gente vê no noticiário. Existe muito mais acontecendo, dentro e fora de nós. Então, a provocação não é sobre o que fazer com esse novo olhar, mas sim, você vai ter coragem de continuar ignorando o desconhecido? Ou vai escolher mergulhar, questionar, buscar? Porque o universo não se explica todo de uma vez. Ele se revela aos poucos, como quem testa a paciência de quem realmente quer saber. E aí, me conta, qual dessas curiosidades fascinantes sobre o espaço te tirou o chão hoje? Escreve nos comentários. Vamos trocar ideia. E se você quer continuar nessa jornada comigo, se inscreve no canal, ativa as notificações e prepara o café. Porque a próxima viagem já está sendo traçada. O universo tem segredos demais para a gente ficar parado.